A partir de agora, na Rádio Maior Amor, vamos estudar a Palavra de Deus, buscando o conhecimento que vem do alto, por dentro da Bíblia, com Jean Peterson. Olá, amado ouvinte! A paz do Senhor Jesus, tudo jóia? Como é que estão as coisas por aí? Aqui tá tudo bem, graças a Deus, né? Jean Peterson vai chegando com você e pra você aqui no programa Por Dentro da Bíblia, sempre, todo sábado, meio-dia, com reprise aos domingos às 13 horas, na Rádio Maior Amor. 24 horas proclamando o amor de Cristo, no aplicativo, no site, nas redes sociais, sempre nós aqui, né? Que bênção, obrigado por você estar me ouvindo aí, de norte a sul, de leste a oeste, do Amazonas ao Rio Grande do Sul, de Rondônia à Bahia, que beleza, hein? De Portugal ao Brasil. Tem gente em todo canto ouvindo a gente. E lembrando que você pode participar deste programa pelo WhatsApp. O WhatsApp da Rádio Maior Amor. No 44 997 54 0049. É o Facebook, né? E o Facebook do programa Por Dentro da Bíblia é o facebook.com/programa Por Dentro da Bíblia. Tem também o e-mail Por Dentro da Bíblia @ Maior Amor, falhou aqui, @maior-amor.com.br. Por Dentro da Bíblia @maior-amor.com.br. Beleza, né? Que maravilha. Lembrando que este programa fica disponível nas principais plataformas de podcast para você ouvir quando quiser. Tem muitas horas de conteúdo aí, tem gente que ouve, hein? Graças a Deus por isso, temos tido muitos acessos, algumas mensagens de pessoas que gostam do nosso programa, né? Que beleza! Você pode ouvir no Deezer, no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, no Amazon Music e muitos outros, não é? Você pode ouvir este programa, o Por Dentro da Bíblia. Ele te acompanha onde você estiver. E também aqui, ao vivo, pela Rádio Maior Amor. Sempre aqui na Rádio Maior Amor, né? Uma bênção para nós estar com você. Quero mandar, antes de falar do tema do programa, tem alguns abraços para mandar para vocês aqui, né? Tem um abraço para mandar para o irmão Dirley, de Serrana, a irmã Irani, de Fortaleza, que sempre divulga o meu programa nos grupos por aí, que eu sei, ela pega a caixinha de som dela lá e aumenta no 12 para escutar o Jean Peterson no Por Dentro da Bíblia, né? Que bênção, irmão Acedir, de Presidente Prudente. Manda um alô para mim que eu vou ouvir. Claro, sempre eu tô mandando alô para você, meu irmão, sempre. Nunca esqueço de você. Quer ver outra pessoa que sempre tá ouvindo, que fala não esquece de mim? É o tio Dil, Edivaldo tio Dil, lá de Vitória da Conquista, na Bahia. Ele sempre tá ouvindo. Pensa num velhinho abençoado. Irmão, com todo o respeito ao irmão, viu? É que eu acho esse irmão Edivaldo tio Dil máximo, né? Pensa num ânimo que esse homem tem. Deus é bom, né? Que maravilha. Também um alô pra irmã Luciana Reis. Ela sempre ouve, ela não participa, às vezes, mas ela fala depois, olha, eu tava ouvindo, viu? Manda alô pra mim. Então tô mandando alô pra irmã Luciana Reis, né? É bênção demais. E vai participando aí, vai participando do nosso programa através do WhatsApp, né? O WhatsApp da Rádio Maior Amor. Vai participando aí, que no decorrer do programa eu vou atendendo o seu pedido, né? Não é música não, eu vou colocando o seu áudio no ar, beleza? E nós vamos aprendendo a palavra de Deus. Sabe qual é o tema do programa de hoje? O programa de hoje vai tratar sobre o seguinte: podemos profetizar para as pessoas? Nos últimos anos, vamos dizer assim, tem tido grande alcance,
grande amplitude, o movimento neopentecostal, não é? E é um tal de profetiza pra lá, profetiza pra cá, eu profetizo, eu falo isso, eu falo aquilo, você vai ter isso, carro, casa. E aí? Como que funciona isso à luz da palavra de Deus? Como saber se vem da carne, se vem do Espírito? Vamos estudar hoje? Vamos ver como que é, em que casos que nós podemos profetizar ou não podemos? Quem são esses profetas? Eu sou profeta? Eu não sou profeta? Vai entender hoje. Eu quero também dizer, antes de começar o estudo, que sábado passado eu não estava tão bem, né? Eu acho que alguns ouvintes devem ter percebido. Eu fiz uma cirurgia e eu estava tomando remédio, né? E eu falei pro irmão Leandro, para a equipe Maior Amor, não vou deixar de apresentar o meu programa porque eu amo isso aqui. Tá bom, então vai lá. E eu fui, quase não dei conta, hein? Quase não dei conta, me atrapalhei no estudo, tomando remédios antibiótico e anti-inflamatório. Eu sei que a cabeça não estava pensando direito, mas hoje eu acho que eu tô bem melhor, né? Graças a Deus. Deus é bom e fiel, né? Deus é maravilhoso e nós vamos fazendo a obra dele, né? Fazendo a vontade dele. E é isso, vamos estudar a palavra de Deus aqui no programa Por Dentro da Bíblia. E como que funciona essa história da profecia? Gente, Deus sempre levantou profetas. Tem Moisés, Elias, Isaías, Daniel, Jeremias, você sabe, tem os profetas maiores, tem os profetas menores, Ezequiel, né? Deus sempre levantou profetas na palavra dele. Sempre Deus usou um profeta para falar com seu povo. E eu acredito que no Novo Testamento não é diferente, não é diferente. Por quê? Eu vou citar alguns textos aqui. Em Joel, capítulo 2, versículo 28 em diante, diz assim a palavra do Senhor: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu espírito. Não é? E assim vai. Não vou ler tudo devido ao tempo, não é? É Joel 2, 28 em diante, tá? Você anota aí. E essa palavra foi repetida pelo apóstolo Pedro no Novo Testamento, demonstrando que teve o seu cumprimento em Pentecostes. Eu já falei sobre Pentecostes no final do ano passado. Eu não me lembro bem os títulos dos programas, mas foi do 90 para trás, né? Foi por aí. Depois você procura, mas eu lembro que falamos sobre Pentecostes, né? E eu citei essa passagem, vou citar de novo, porque ilustra este programa. Atos 2:17, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão sonhos, isso mesmo, terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, né? E também no meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas... Dá até falar assim, né? E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naquele dia, e profetizarão. Dá pra falar assim, né? Imagina o Cid Moreira falando assim. Então, não sou o Cid Moreira, né? Então vamos assim, profetizarão, não é? Profetizarão. Aleluia! Profecia. 2 textos falando sobre profecia, no Antigo e no Novo Testamento. Aqui diz que pessoas profetizarão. Então, já vemos a profecia aqui. Lembrando que, vamos ler aqui, vamos avançar que eu vou citar alguns pontos aqui para você, tá bom? Nós temos aqui na palavra de Deus uns textos interessantes, não é? Eu vou pegar aqui, cadê o meu texto? Será que eu não coloquei na pauta? Não, eu acho que eu não coloquei, mas eu vou citar de cabeça aqui. Em 1 Coríntios capítulo 12, nós temos os dons espirituais, né? E se eu não me engano, no versículo 9, 1 Coríntios 14, 9, ou vai ser 8 ou 9, ele cita o dom de profecia. Profecia, dentre todos os dons. Então temos claramente o dom de profecia e nós já estudamos que os dons são para hoje também. Não são só para a época
da Igreja Apostólica. São para hoje. Já em outro programa nós estudamos sobre isso, nós não vamos voltar, tá? Falar sobre isso neste programa. Então, todos os dons são válidos para hoje. Lembrando que o dom de profecia não é a mesma coisa que o ofício profético de Efésios capítulo 4, verso 11. Né? E Deus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, não é? E não é a mesma coisa. Tá? Esses são Efésios 4:11, os 5 ministérios que edificam a igreja. E o dom de profecia é outra coisa, é um dom. Você não precisa ter um cargo na igreja, um chamado específico para o ministério para exercer um dom espiritual. Eu falei sobre isso também no programa sobre dons espirituais, né? Eu citei isso. Então, deixando isso bem claro, nós vemos hoje em dia essa questão. Todo mundo profetizando, e eu profetizo e tal, e não sei o que, e você vai ter isso, e o carro e a casa, e Deus vai te dar a faculdade, Deus vai te dar... E aí? Qual é o limite? Até onde nós podemos ir? Nós podemos profetizar? Tem irmãos reformados, principalmente, que falam que não. Que os profetas foram aqueles do Antigo Testamento, eles escreveram a palavra e que quando eu profetizo, eu estou acrescentando alguma coisa. E eu não posso acrescentar. Respeito esse posicionamento, entendo, né, que com zelo, pelo zelo com a palavra de Deus, eles pensam assim. Não é esse pensamento vem da reforma, porque o Papa dizia tal coisa, interpretava a Bíblia ao seu bel prazer, né? Do jeito que queria, e todo mundo tinha que abaixar a cabeça, não é? E aí os reformadores defenderam essa ideia de que não, é Bíblia e pronto, sola Escritura, né? E aí eles não aceitam, por exemplo, o dom de profecia. E outros dons, né? Acreditam que foram temporais, de acordo com o período da igreja. Mas eu acredito sim, acredito que existe o dom de profecia, assim como de línguas, da sabedoria e da fé, milagres, né? Operação de maravilhas, vamos dizer assim, como a Bíblia diz. Existem esses dons e existe o dom profético, o dom de profecia, não é? E tem algumas passagens interessantes que as pessoas geralmente usam para falar sobre profecia e tal, e eu quero até citar. Não é? Sabe qual que é a passagem mais usada no meio neopentecostal, principalmente, para defender isso? E nós vamos analisar um pouquinho. É Ezequiel capítulo 37. Ezequiel 37 fala assim sobre profecia, mas vamos entender o contexto disso. Em Ezequiel capítulo 37 nós temos um sacerdote, Ezequiel, que foi levado para a Babilônia juntamente com o povo de Israel, não é? Levado. Então, ele estava no cativeiro babilônico quando escreveu este livro tão forte, não é? E qual que é o cenário que a gente vê aqui? Quando Israel viu, pelo Espírito do Senhor, um vale de ossos secos. Todo mundo fala sobre essa passagem. Ossos sequíssimos, não é? E Deus diz para Ezequiel: profetiza sobre esses ossos. Qual que é a primeira lição que eu aprendo aqui? O contexto é o povo de Israel. Eu não posso tirar esse texto do contexto. Isso aqui fala da profecia. Deus ia restaurar Israel. Deus ia restaurar Israel. Então o contexto é esse. Tem que ficar bem claro. Não posso sair tirando o texto do contexto, porque senão vira pretexto. Pretexto para heresia. É nesse contexto. Ezequiel profetiza, ossos secos ouvir a palavra do Senhor, não é? E Deus, o segundo ponto, Deus é quem ordena, Deus é quem direciona, não é conforme, eu vou profetizar o que eu quiser. Não, Deus não falou, então você não faz, né? Começa por aí, já que eles usam esse texto para defender a profecia, e eu creio que tem profecia, não estou dizendo que não, então nós vamos analisar o contexto. Né? Ezequiel profetizou e os ossos se juntaram, não é? Cresceu nervos, pele sobre aqueles corpos, não é? E depois o Espírito entrou neles, o fôlego de vida, não é? Ezequiel profetizou para um Israel derrotado, sem vida, e Deus trouxe vida a Israel, não é? Esse é o contexto. E Deus restaurou a terra para Israel, não é? Essa profecia, em parte, ela já teve seu cumprimento.
em 1948, Israel tornou-se um estado, uma nação. E no milênio vai ter seu cumprimento total, não é? Todo o território de Israel vai ser reconhecido, né? Há uma briga hoje sobre isso, não é assunto para este programa, não é? Os árabes querem uma parte e os palestinos, né? E Israel fala que não, que está errado. É para outro programa. O certo é, se cumpriu e foi para esse tempo. Essa é a profecia. Eu não posso pegar e isolar. Já que Ezequiel profetizou para Israel, então eu vou sair profetizando aí a torta e a direita o que eu quiser. Não é assim. Ezequiel ouviu a voz de Deus, profetizou e ouviu de novo e profetizou. Deus mostrou a situação em que aquele povo se encontrava e usou não só o profeta Ezequiel, mas vários profetas, né? Isso nos mostra que a profecia, ela vem para mostrar, no nosso caso hoje, a igreja vem para mostrar o que Deus quer, vem revelar o coração de Deus para o povo. Deus pode usar a mim, a você, para falar com alguém, para revelar, tá acontecendo tal coisa, mas Deus quer isso, isso e isso, porque Ele vai fazer tal coisa, não é? Deus vai fazer. Então nós aprendemos rapidamente isso. Depois você lê de novo Ezequiel 37 e um texto interessante também, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, não é? Você quer ver outro texto interessante? Em Romanos, capítulo 8, verso 14, fala: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, se eu estou profetizando qualquer coisa, então não estou sendo guiado pelo Espírito Santo. Logo, eu não sou filho de Deus. Porque se eu sou filho de Deus, eu tenho o dever de profetizar segundo o que Deus quer, não é? Em 1 Coríntios, capítulo 14, tem uma passagem interessante sobre profecia, né? E nós vamos falar sobre isso agora, sobre profecia, não é? A Bíblia diz, 1 Coríntios 14, 1, eu vou citar alguns versículos, tá? Pra gente não demorar tanto. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Aí aqui ele dá um paradoxo, né? Ele dá um paralelo. Ele dá um paralelo entre dom de línguas e dom de profecia. Aí ele vai dizendo, né? No versículo 2, fala que quem fala em línguas desconhecidas fala a Deus, né? Que ninguém entende. Mas o versículo 3, esse texto eu gosto. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Aqui já termina o programa. Aqui já acaba o programa. Por quê? Porque existem 3 tipos de profecia. Profecia que vem da carne, que vem do diabo e que vem de Deus. Que vem da carne, a pessoa olhou ali, ela vou profetizar para mudar tal situação. Ela sentiu uma emoção, um arrepio, qualquer coisa do tipo. Vou profetizar tal coisa, né? E quando vem do diabo, tem que tomar cuidado, mais ainda, porque vem o engano junto. Vem uma palavra que vai trazer mentira, destruição. Eu profetizo que você vai casar com aquela fulana. E vai saber, né? Vai saber se é a pessoa certa. Não cai nessa não, hein? Isso aí é engano, hein? Tô dando um exemplo, mas isso nunca deu certo. Nunca deu certo, né? Temos que tomar cuidado. E o terceiro tipo de profecia é que vem de Deus. Essa é o versículo 3 que eu tô dizendo aqui para você. O que profetiza fala aos homens para edificação, tem que edificar. Se você receber uma profecia e o profeta não precisa dizer, eis que te digo. Não, muita gente já chegou no canto para mim. Olha, o Senhor me mostrou tal coisa, eu profetizo na tua vida, eu digo que o Senhor está dizendo tal coisa. Não precisa ter alarde, mas tem que ter edificação, exortação. Olha, vai para esse caminho, isso aqui tá errado, né? Isso aqui é assim, presta atenção. E consolação. Vai melhorar, né? O Senhor vai trazer a resposta. É assim. Tem que edificar, tem que exortar e consolar.
essa é a profecia verdadeira. Porque se tiver esses 3 itens, ela vai acontecer, ela vai se cumprir. E eu já falei, né, como identificar um falso profeta, verdade. Eu vou ter que pôr lá no site da Maior Amor os links para esses episódios, para você escutar, não é? Para você escutar aí, porque foi muito legal esse programa também. Como identificar um falso profeta. Lembrei disso agora mesmo. Então tem que edificar, exortar e consolar. Isso é uma profecia verdadeira, não é? Isso é. E vamos citar outros versículos aqui sobre profecia, não é? Eu tô pulando aqui porque eu citei outros textos e aí o programa vai se delongando. No versículo 31 do mesmo capítulo 14 de 1 Coríntios, fala: porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Aprender e ser consolados. E aí eu falei, né, no versículo 32, e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Sem alarde. Deus mandou falar? Fala. Se teve aquela impressão forte no espírito que Deus está dando uma direção, fale, né? Fala, porque Deus vai te usar, né? E lembrando que Deus dá um dom a cada um. Nem todo mundo vai ser profeta, nem todo mundo vai interpretar as línguas, nem todo mundo vai curar, vai operar maravilhas. Não, Deus tem dons específicos para cada pessoa, não é? E no versículo 33, porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz, como em todas as igrejas dos santos. Deus é um Deus de paz, viu? Deus de paz. E eu quero citar os versículos 39 e 40, que dizem assim: portanto, irmãos, procurai com zelo, o profetizar, e não proibai falar línguas. Tem muita igreja que proíbe, né? Pois é, a Bíblia diz: não proibais falar línguas, e procurai com zelo profetizar. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem, né? Ou seja, eu entendo, sim, que o dom de profecia está em atividade, que pode ser usado para trazer a mensagem de Deus ao povo, para edificar, exortar e consolar. E eu concordo com isso, né? Não vai acrescentar nada à Bíblia, né? Mas essa mensagem, lembrando, essa mensagem, essa profecia, ela tem que trazer mudança, né? Como eu falei, edificação, exortação, consolação. Ela tem que trazer mudança, ela tem que transformar, restaurar, né? Uma profecia, Deus vai te dar um carro, não transforma ninguém. Cuidado com o que você está ouvindo aí na internet. Uma profecia, Deus vai fazer na tua vida ou vai te dar. Sim, Deus pode dar um emprego, Deus pode dar uma casa, um carro. Deus quer o melhor para os seus filhos. Eu creio nisso, né? Eu creio na teologia da prosperidade correta, que é comer bem, vestir bem, viver em paz, tranquilo. Não é ser milionário, não. Pode até ser, mas Deus não prometeu isso para ninguém. É você ter o que comer, o que vestir, ter alegria, paz, satisfação. Eu creio nisso. Mas quando a profecia só tem isso, aí eu profetizo que o Brasil será restaurado, que vai ter um grande avivamento. E aí, vamos refletir se tem acontecido? É só para você refletir. Tem acontecido? Porque a profecia, ela tem que edificar, tem que exortar e consolar. Estou repetindo isso. Está muito claro na palavra. Tem que trazer mudança, transformação, salvação, restauração, né? É isso. Pensa bem, tá bom? Mas ouça a voz de Deus. Só pode, encerro aqui dizendo isso aqui, ó. Eu só posso profetizar para alguém. Eu só posso levar uma mensagem de Deus para alguém se eu tenho intimidade com quem me deu a mensagem. Eu lembrei agora, foi do pastor Idevano, lá de Vilhena. Ele dizia assim: é lavando louça que Deus dá as mensagens. E é assim, eu lembrei dele agora. É bênção. Deus abençoe, né? Pastor Idevano, lá de Vilhena, Rondônia. Eu só posso receber uma mensagem, eu só posso passar uma mensagem para alguém, uma direção, uma palavra, se eu sou íntimo daquele que me deu a palavra. Senão eu não vou receber a mensagem. Então eu tenho que ser íntimo de Deus, tenho que andar com Ele, andar em espírito, né? E não na carne, andar por fé. Aí sim eu posso chegar e transformar a vida de uma pessoa e falar: olha, eu penso que seja assim, ou melhor dizendo, né? Eu creio que o Senhor está dando essa direção para nós, para você fazer tal coisa, não é? Sem alarde, mas tem que transformar. Então, vai profetizar?
acha que tem o dom de profecia, tem que entender, né? Quais dons Deus tem pra mim, pra você, eu acho que a gente tem que entender. Então você tem no seu espírito aquele forte, sabe? Eu tenho que profetizar, eu tenho que entregar pra pessoa essa palavra, essa profecia, tem que ser de Deus. Fica ligado, que Deus tem para dar. Primeiro na palavra, né? Se não tá de acordo com a palavra, com o que eu falei aqui, cai fora. Nem ouça, porque não vai acontecer. Nem ouça, tá bom? E vamos exercer. Tem o falso e tem o verdadeiro, né? Existe o falso porque existe o verdadeiro. Não é porque o inimigo tá aprontando todas que não existe a verdade. Então o dom de profecia é falso, não é para nós hoje. Não, é porque o inimigo, ele vai deturpando as coisas. Mas tem profetas verdadeiros ainda hoje, tem homens de Deus, mulheres de Deus, tem gente boa por aí fazendo a obra, tem profetas do Novo Testamento, que não acrescentam nada ao texto bíblico, mas explicam, ensinam o texto bíblico, levam a mensagem de direção. Profeta também pode ser aquele que prega a Bíblia. Podemos falar assim, não vejo algo errado em falar isso. E você que tem o dom de profecia, usa com sabedoria, né? Vê bem se é o que Deus está falando, se está certo, para não falar da carne ou falar do Espírito. Beleza? Fechou? Então tá. Este é o programa Por Dentro da Bíblia. Quero mandar alô. Vou fechar o programa. Quero mandar alôs. Não esqueci de vocês, meus ouvintes. É que eu não poderia interromper o áudio, o estudo, aliás. Vamos ver aqui quem tá mandando o áudio para mim. Boa tarde, Jean Petros. Boa tarde. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém. Que o Senhor venha te usar poderosamente hoje nesse programa, nessa mensagem. Glória a Deus. Varão, homem valoroso. Amém. Pregador da última hora, dá lugar mesmo. Aleluia. Que Deus é na tua vida, meu querido. Que bênção. Deus te abençoe e abençoe todos esses ouvintes que estão ouvindo em todo o Brasil. Que glória. Pastor Francisco não fala. Pastor Francisco Mesquita, sabe de onde que ele é? De Manaus, esse homem abençoado. De Manaus, Amazonas. Eu falei que tinha gente do Amazonas escutando. Eu falei e ele estava na escuta, não é? E eu acho que a tia Cecília de Caldas Novas, Goiás, deve estar na escuta. Ela que sempre ouve o nosso programa, não é? Mandando um abraço para ela aqui. Não posso esquecer dela, ela sempre ouve e divulga, gente. Pensa numa senhorinha abençoada, né? Com todo respeito a ela, né? É pra frente. É muito jovem, tem que aprender com ela, né? Eu gosto disso, eu acho muito bom, muito lindo isso, né? Como Deus usa as pessoas, como Deus dá vida às pessoas, né? É bênção demais, gente. E é isso. E nós estamos fechando esse estudo com muita humildade, com muita satisfação por estar fazendo o que a gente gosta. Pregar a palavra, né? Ensinar aqui a nossa pequena classe de ouvintes, não é? E tá chegando mais mensagens. Chegou mais uma mensagem aqui, eu não sei de quem que é. A equipe tá me ajudando aqui, que nós estamos com um probleminha agora sim, Milton Passoni. Estamos com um probleminha no WhatsApp aqui, que nós estamos resolvendo. Boa tarde, meu irmão, que isso tudo bom, graças a Deus e a sua vida. Ele disse, Milton Passoni. Deus abençoe o missionário Milton Passoni. É isso, é bênção, eu fico muito feliz por esses ouvintes. Que Deus abençoe grandemente, obrigado por você estar me ouvindo. Até semana que vem, né? Semana que vem tem mais Por Dentro da Bíblia, sábado, meio-dia. Você pode ouvir a reprise todo domingo às 13 horas aqui na nossa amada Rádio Maior Amor e nas principais plataformas de podcast, né? Como eu sempre falo, também no site da Maior Amor, sempre fica tudo lá para você escutar cada estudo edificante, hein, né? Pessoal de Tangará da Serra também, Dona Judite, né? Seu Camilo, Deus abençoe e faça mesmo como esses ouvintes, divulga, compartilha, tá? Comida boa a gente tem que compartilhar. Tá chegando a hora do almoço, ao vivo aqui está, chegando a hora do almoço. E vai que você tá me ouvindo de madrugada aí, hein? Ixi, vai dar aquela fominha e agora, hein? Pois é, deixa eu ir embora. Deus abençoe. Um abraço pra você. Até sábado que vem, meio-dia, eu tô aqui na Maior Amor, no programa Por Dentro da Bíblia. Obrigado, viu? Bom fim de semana. Fica com Deus e a gente vai se falando. Tchau.
Você acabou de ouvir Por Dentro da Bíblia com Jean Peterson, só aqui na Rádio Maior Amor.